Bem-vindo ao curso sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Neste módulo, irei abordar sobre uma das 5 fases da parceria, o planejamento, importante ponto de partida tanto para as organizações da sociedade civil como para a administração pública. As demais fases da parceria, a seleção e celebração, a execução, monitoramento e avaliação, prestação de contas, serão tratadas nos módulos seguintes. Antes de abordar sobre o planejamento, vejamos algumas disposições iniciais da lei. A Lei 13.019 estabelece o regime de parcerias voluntárias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, a partir de instrumentos próprios, com regras e princípios adequados às especificidades do setor, em substituição aos convênios. Ela foi publicada no Diário Oficial no dia 1º de agosto de 2014 e entra em vigor para os estados e para a União no próximo dia 23 de janeiro de 2016. Já para os municípios, ela terá um prazo um pouco mais estendido. Ela só terá sua vigência a partir de 1º de janeiro de 2017. Aí podemos nos perguntar, e quantas parcerias já existentes na vigência dessa nova lei? Elas permanecerão regidas pela legislação ao seu tempo de sua celebração, sem qualquer prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei 13.019, naquilo que for cabível, naquilo que for mais interessante para a realização dessa parceria que já havia sido celebrada. Isso está disponibilizado no artigo 83 da Lei 13.019. Essa lei trouxe importantes inovações. De forma sintética, antes de adentrarmos realmente sobre o planejamento, vejamos algumas inovações relevantes. A abrangência da lei é nacional. Ela deverá ser analisada e as suas regras serem seguidas por todos os entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E ela traz uma outra importante inovação, que é o chamamento público, que é a forma de escolha. Antes era de livre indicação dos entes gestores públicos, mas agora ela passa por um processo de seleção. Haverá um chamamento público por meio de edital, onde as entidades deverão se habilitar para essa escolha. E outra importante inovação que a lei traz é a manifestação de interesse social. É uma oportunidade, é uma forma que dá de melhor participação das organizações da sociedade civil, onde ela possa, de fato, se apresentar propostas, por conhecer de forma mais detalhada, por estar lá na ponta, né, por conhecer a realidade da comunidade, ela pode apresentar a proposta que deverá ser recepcionada pelo poder público, mas ela sim poderá fazer essa proposta. A manifestação de interesse social, como eu vim colocando, aqui eu faço uma pequena apresentação de forma mais clara para entender como que isso é possível. O artigo 18 ao 21 da lei traz essa possibilidade de manifestação de interesse social e ela deverá preencher alguns requisitos que a administração pública deverá apresentar. Sendo assim, ela sendo proposta e sendo recepcionada pela administração pública, deverá, a partir de então, fazer toda uma oitiva, ouvir a sociedade do interesse para saber se aquela proposta realmente ela é interessante, que ela possa se firmar, né, se ela pode, se ela é interessante para a questão social. A partir daí, recepcionada pela administração pública, ela não está dispensada ao chamamento público. E uma coisa interessante, diferente do que a gente já conhece em licitação, ela permite que aquela entidade que fez a proposta também possa participar do chamamento público, ela não está excluída. Ela faz a proposta, ela conhece todos os requisitos, todas as suas nuances e a importância desse chamamento, dessa manifestação de interesse social, dessa proposta, e ela pode participar do chamamento público. Mas a lei entende como importante essa manifestação social, mas ela também veda o condicionamento. Para se fazer o chamamento público, para se buscar uma parceria entre a administração pública e a organização da sociedade civil, não há necessidade da obrigatoriedade da manifestação do interesse social, que abra esse canal
de proposta da sociedade para que realmente ocorra a parceria entre a organização da sociedade civil. A contrapartida financeira também era um importante celeuma, uma dificuldade que vinha sendo tratada durante muitos anos nos convênios, que era, ora gestores cobravam conforme a legislação, ora não se cobrava. Agora essa situação também foi totalmente pacificada, sendo vedada a exigência de contrapartida financeira, facultada apenas às de bens e serviços. Então a lei veio dar uma aclarada e uma organização nessa situação. A remuneração de custos indiretos também é uma previsão muito relevante da lei. Ela resolve um problema também que era de uma dificuldade muito grande para as parcerias, para a execução das políticas públicas, que era como resolver, como alcançar o objeto principal a partir do momento que você tem uma dificuldade para as questões acessórias, a necessidade da execução daquele objeto principal, e se você precisa muitas vezes custear a locação ou uma consultoria jurídica, uma consultoria contábil, sem que pudesse isso ser custeado nessa parceria entre a administração pública e a organização da sociedade civil. E a lei trouxe isso de forma resolvendo que é permitido sim, desde que conste no seu plano de trabalho. Outros importantes que eu já falei aqui, que a lei trouxe instrumentos jurídicos próprios, em substituição ao que era pactuado antes, os convênios, fonte de questionamento, de grande dificuldade, até porque o convênio, ele na sua origem, ele foi pactuado para que se fosse celebrado entre entes públicos e não entre ente público e um ente privado, ainda que sem fins lucrativos. A lei agora pacificou essa questão e ela tem em si os seus instrumentos jurídicos próprios, que são os termos de fomento, o termo de colaboração e o acordo de colaboração. Aqui eu faço uma pequena apresentação para ficar um pouco mais claro quando que se utiliza cada instrumento jurídico de parceria. O termo de colaboração é quando a proposta ela surge do poder público. Então, o poder público que faz uma proposta de parceria para com a sociedade. E o termo de fomento é o contrário, é a sociedade que faz a proposta ao poder público. Então, a diferenciação entre termo de colaboração e termo de fomento é exatamente a partir de onde surge a proposta. E nessas duas situações, sempre haverá transferência de recurso financeiro. Já o acordo de cooperação é aquele que independe de quem fez a proposta, tanto o poder público quanto a sociedade civil. E esse nome, essa terminologia se dará apenas quando não houver transferência de recurso financeiro. A atuação em rede também é um importante instrumento que trouxe a 13019. A partir do momento que ela permite a agregação de projetos entre uma entidade de um potencial maior com aquelas organizações de menores condições ou potencial, de forma que podem se agregar em rede para desenvolver uma parceria com o apoio da administração pública. E também trago aqui, de forma também para esclarecer e deixar de forma mais didática, entender como é que se daria essa atuação em rede. Ela é permitida por duas ou mais organizações da sociedade civil, sendo que aquela que celebrar a parceria com a administração pública, ela será a organização da sociedade civil signatária. É com ela que a administração pública fará todo o relacionamento, enquanto que as outras organizações da sociedade civil fará os seus termos diretamente com a organização da sociedade civil signatária. Essa organização da sociedade civil que vai celebrar a parceria com a administração pública deverá responder alguns requisitos. Um deles, essencialmente, é mais de 5 anos de inscrição no CNPJ. E ela será responsável por supervisionar, orientar diretamente a atuação das organizações da sociedade civil com quem ela estiver atuando. E também deverá, no prazo de 60 dias, sempre que assinar um termo de parceria com uma organização da sociedade civil, informar a administração pública. Isso pode ser bem entendido no artigo 35A da Lei 13.019. O monitoramento e avaliação é um outro importante canal
de controle e de transparência dessa lei, onde ela permite, na verdade, ela determina como responsável o acompanhamento do início ao fim. A administração pública tem que acompanhar toda essa parceria firmada, desde o seu início até o fim. Ela não pode simplesmente transferir um recurso e aguardar o final, a prestação de contas. Tem todo um processo de acompanhamento até o final dessa parceria, para que realmente se busque o resultado objeto dessa parceria. A prestação de contas simplificada, a lei também entende que essa possibilidade, essa flexibilização conforme a complexidade da parceria e o montante do recurso, mas isso ela não deixa muito claro, de forma que ela já estabelece que deverá ser estabelecido em regulamento, em decreto, que pode ser, tanto faz o Estado ou o município utilizar o decreto federal ou instituir o seu próprio decreto, conforme a sua conveniência. A transparência, eu digo que é uma agenda estratégica dessa Lei 13.019. Ela vem como uma forma de dar mais publicidade, de dar mais controle, dar mais satisfação, mostrar para a sociedade como está realmente sendo investido esse recurso público, né? Como a transferência desse recurso público tem que ser de conhecimento de todo mundo, e a 13.019 traz essa transparência como um dos seus requisitos, como uma das suas situações onde entende como estratégico na agenda do marco regulatório. Toda a transparência, todos os atos dessa parceria, ela deverá ser em plataforma, onde será alimentado durante todo o processo da parceria com a administração pública, no exercício desse controle social. A lei entende essa transparência de forma tão evidente, tão importante, que ela trouxe dois dispositivos exclusivamente para isso. Uma para a administração pública, que é no artigo 10, e outra para a organização da sociedade civil, que é o artigo 11. No artigo 10, deixa bem claro que a administração pública deverá manter na internet a relação de todas as parcerias celebradas, os respectivos planos de trabalho, e isso até 180 dias após o respectivo encerramento. Isso tem que estar disponibilizado para acesso da sociedade, conhecer com quem está sendo feita essa parceria e como está sendo utilizado esse recurso público. Da mesma forma, a organização da sociedade civil, ela também terá que dar satisfação, ela também terá que dar transparência a esse recurso que ela está recebendo da administração pública para utilizar-se, né, no bem comum, no bem para a sociedade, na política pública que ela se propôs a executar junto com a administração pública. Ela deverá divulgar em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos que exerçam suas ações, todas as parcerias celebradas com o poder público, não só na internet, mas também em seus estabelecimentos e sedes em que ela tiver filial ou sua própria matriz. A descrição do objeto da parceria, o valor total da parceria e o valor liberado quando for o caso, naquela situação onde a parceria, o recurso não é de uma única vez repassado, e sim de forma parcial, terá que ser informado gradativamente na plataforma. Situação da prestação de conta, data prevista para apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para análise e o resultado conclusivo. Também, quando houver pagamento com recurso da parceria para os casos da equipe de trabalho, aquela onde que a própria organização da sociedade civil pode pagar os seus próprios funcionários com o recurso da parceria, essa informação também tem que estar disponibilizada na plataforma para que tenha transparência do destino desses recursos públicos. Portanto, como eu disse, a parceria, ela se resume em 5 fases: o planejamento, a seleção e celebração, a execução, o monitoramento e avaliação e a prestação de conta. E aqui fez esse panorama um pouco de forma bem genérica, bem rápida, para a gente chegar ao planejamento. Bom, planejamento é importante que se conheça as ferramentas de trabalho.
E nesse caso, o que a gente precisa conhecer bem é a lei que a gente vai trabalhar, a 13.019 e, obviamente, algumas legislações que são correlatas, né? Mas é importante, desde já, que a gente conheça essa lei de forma com propriedade. E, para isso, a gente precisa conhecer os conceitos que traz a lei, de forma que a gente possa entender quem é responsável, identificar quem é o responsável por cada ato, por cada atividade da lei. O artigo 2º da 13.019, ele especifica todos os conceitos. Traz o que é uma administração pública, o que é dirigente, o que é uma organização da sociedade civil e assim sucessivamente, de forma que lá, no decorrer de toda a lei ela vai trazer esses conceitos e a gente vai conseguir identificar para quem realmente ela está dando essa atribuição. Quem é administração pública, quem é dirigente, quem é gestor público e assim sucessivamente. Então, muito importante que se leia o artigo 2º. Saber o universo da 13.019 também é muito importante. A lei, ela fala para a administração pública, e a administração pública aqui é entendida como a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias, as fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, prestação de serviço público e suas subsidiárias. Então, a administração pública aqui, ela é ampla, ela é para todos. E a organização da sociedade civil. A lei compreende a organização da sociedade civil independentemente de sua titulação. Ela pode ser uma organização da sociedade civil, OCIP, SEBAS, OS. Não importa a titulação que ela receba, ela é uma organização da sociedade civil, então, portanto, a 13.019 está falando também para elas. Entretanto, a lei traz algumas exceções, onde não se aplica a 13.019, e isso a gente pode identificar no artigo 3º. Ele apresenta quais as situações onde não se aplicará a 13.019. A exemplo, os contratos de gestão celebrados com as OS, os convênios e contratos celebrados com as entidades filantrópicas sem fins lucrativos, aquelas onde os recursos serão recursos do SUS, portanto, esses recursos do SUS, a lei que cuidará disso que estabelecerá as diretrizes, estão na lei própria, lá no parágrafo 1º do artigo 99 da Constituição. Portanto, a 13.019 não será utilizada, suas regras não serão atingidas numa situação como esta. Os termos de compromisso cultural da Lei 13.018, que é a lei que instituiu a Política Nacional de Cultura Viva, aquelas entidades integrantes do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões, também não será atingida pelas regras da 13.019. Os termos de parceria celebrados com a SOCIP, os pagamentos realizados a título de anuidade, contribuições e taxas associativas e as parcerias entre a administração pública e os serviços autônomos, que é aqueles que a gente conhece como os SESs. Portanto, no planejamento, a gente identifica na lei vários dispositivos legais onde ela define o que cada parte precisa se preocupar. A administração pública, ela tem muitas responsabilidades nessa Lei 13.019. A começar que a lei entende que ela tem a capacidade operacional para celebrar as parcerias. Ela será responsável para avaliar as propostas com o rigor técnico necessário, com gestores com habilidades a controlar e fiscalizar em tempo hábil de modo eficaz essa parceria, durante toda a sua vida, desde o início até o final, até a prestação de contas. Ela é responsável por criar as comissões de seleção, que irá fazer toda a seleção das organizações da sociedade civil. Como eu já disse, é regra pela 13.019 o chamamento público. Os gestores não estão mais autorizados a escolher de forma livre com quem vai fazer a parceria para desenvolver a política pública. Portanto, ela terá que criar uma comissão e essa comissão terá que estar preparada para fazer essa seleção. Ela destinará e processará os julgamentos e chamamentos públicos. A criação de monitoramento e avaliação, aquela que a gente já falou, que cuidará da parceria durante toda a sua vida. O detalhamento do plano de trabalho,
que é onde você tem que definir as metas, a previsão de receitas e despesa, a definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento dessas metas, o plano de aplicação de recursos, entre outras várias responsabilidades que você deve pensar para ser executada essa parceria, deverá estar detalhado no plano de trabalho. A apreciação de conta e a forma e prazo determinado nessa lei, essa lei traz todo o prazo, vocês vão ver em modos mais à frente, ela traz prazo determinado, tanto para a organização da sociedade civil, fazer a sua prestação de conta, como para a administração pública. A administração pública também agora tem que se preocupar com os prazos. Ela não pode ficar discricionariamente e fazer quando der tempo, quando tiver mais conveniência para isso. A lei traz prazos determinados para que a administração faça essa análise de prestação de contas. Também o edital. O chamamento público tem um edital, que ele deve ser publicado com no mínimo 30 dias de antecedência e traz todo um detalhamento, todos os critérios e seleção e os padrões mínimos para o plano de trabalho. Ali, no artigo 24 e seguintes, você vai identificar quais são os critérios que não podem deixar de ser observados no editais para que não haja qualquer tipo de restrição ou comprometimento da isonomia e da divulgação dessa possibilidade de que tantas outras organizações atendam o chamamento público. A organização da sociedade civil também precisa se planejar, ela precisa observar o que a lei determina para que ela realmente possa atender os seus critérios. Então, ela precisa pensar, ter uma visão do todo, né, desde o desembolso do primeiro recurso até o final dessa prestação de contas e os seus resultados, porque essa lei ela traz como diretriz, no artigo 6º, inciso 2º, de que a busca do resultado é uma das prioridades da 3019. Não adianta toda uma parceria bem organizada, com toda a documentação em dia, com todos os critérios atendidos, se o resultado, o objeto daquela parceria não for atingido. Portanto, é importante que a organização da sociedade civil se preocupe com a visão do todo, de forma a atender ao resultado desta lei. E a lei também estabelece como normas internas, normativas internas. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que a organização da sociedade civil precisa observar o seu estatuto, verificar se lá realmente existem os requisitos necessários que a lei pede. Também tem que ter o cuidado de escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. Um outro ponto muito importante que ela traz é a experiência prévia. A lei traz essa para evitar aventureiros. Então, ela exige experiência prévia nessa realização, com efetividade. Aquela experiência onde realmente tenha tido uma efetividade na sua realização. Então, é importante, desde já, que as organizações se organizem para isso, façam o seu acervo de documentos, seu acervo de atividades já feitas, para, no caso de um chamamento público, já esteja com tudo organizado e possa realmente comprovar sua experiência no caso. Outra exigência também que deve ser observada pela organização da sociedade civil é o seu período de vida. Quanto tempo ela existe? Na lei originária, ela até trazia como para todos o prazo mínimo de 3 anos. De agora, com a alteração que houve no Congresso e recepcionada na lei, ela trouxe de forma estratificada, estabelecendo o prazo mínimo de 1 ano para aquelas parcerias no âmbito dos municípios, 2 anos para as parcerias com os estados e 3 anos para a parceria com a União. Esse é um módulo bem simples, mas com o objetivo de dar uma tranquilidade para vocês, mostrar que o planejamento ele é a fase primeira da parceria. É importante que ambos observem esses cuidados, leia a lei com atenção, conheça os seus conceitos, conheça as suas regras, as suas fundamentações. Não observe apenas o início da parceria, mas o todo,
de forma que possa realmente executar essa parceria com efetividade, buscando o resultado a que se quer alcançar, que é o serviço bem prestado para a sociedade. E para finalizar esse módulo, eu trago aqui que é direito associar e colaborar. As organizações da sociedade civil não estão fazendo favor, elas têm esse direito de associar e colaborar nas políticas públicas. E isso está em dispositivo constitucional, o artigo 5º traz plena liberdade de associação para fins lícitos e também a criação de associações. E na forma da lei, as cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Como integrantes de movimentos sociais e outras iniciativas dos cidadãos, associações e fundações sem fins lucrativos são atores sociais e políticos que dão vida à existência democrática do Brasil. Juntos, influenciam agendas públicas, exercem o controle social, atuam na execução de políticas públicas e criam novos projetos de interesse público.